Bom, a ideia para escrever o segundo livro, que é esse aqui, ó, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, o Festival de Privilégios que assola o Brasil, surgiu quando da elaboração desse livro aqui, que é o meu primeiro livro, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Quando da elaboração desse livro aqui, do primeiro, eu sempre num bloco de notas ou no próprio computador, eu escrevi uma série de ideias que depois poderiam ou não serem aproveitadas, né, nesse primeiro livro. Algumas delas eram ideias muito interessantes, muito legais, mas que não serviam ao propósito do livro. Como eram ideias de temas que me interessam muito, eu guardava, deixava aquilo na gaveta, para que pudessem ser usadas num livro posterior, ou num artigo, ou num vídeo, enfim, em algum trabalho vindouro. E dentro, enfim, desse rol de temas e de ideias, de insights, que eu anotei quando eu estava elaborando esse primeiro livro aqui em 2014, uma delas foi essa confusão entre direitos e privilégios, que era um tema que talvez já me angustiasse muito antes de eu pensar até no tema do meu primeiro livro. Mas, enfim, era aquela coisa que às vezes numa conversa com algum familiar, com algum colega, até numa conversa profissional aquilo surgia, mas depois escapava aí dentro de tantos temas, né? Mas quando então eu estava pensando no tema do meu segundo livro, eu recorri até esse bloco de notas e fui pegando ali algumas ideias que eu gostaria de desenvolver naquele momento, que eu achava que poderia dar alguma contribuição positiva para o debate público do presente. E quando eu decidi, né, escrever sobre direitos e privilégios no Brasil, e efetivamente decidi por esse projeto, esse debate não estava tão aceso quanto no ano passado, quando eu efetivamente escrevi o livro e publiquei o livro. Então o livro chegou assim no momento certo que o debate emergiu, especialmente quando o tema da reforma da Previdência, ainda sob o governo Temer, esse debate ganhou corpo, ganhou força e a reforma acabou não avançando em razão dos próprios problemas do governo Temer, veio a eleição e aí o tema da reforma ficou para o governo que acabou sendo eleito, o governo Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, esse debate, né, sobre a reforma da Previdência, os privilégios existentes atualmente no atual sistema de previdência, aquilo que se quer combater, acabou ajudando também a colocar em pauta, né, o tema dos privilégios, que é um dos que eu trato no meu livro. Mas, portanto, surgiu daí a ideia de escrever esse segundo livro. Bom, do início da formulação até a conclusão do livro, e eu comecei a pesquisar para esse livro em dezembro de 2017 e efetivamente comecei a trabalhar no livro em janeiro de 2018. E esse livro, portanto, foi pesquisado, o tema foi pesquisado e o livro foi escrito entre janeiro e julho do ano passado, 2018. O que aconteceu, enfim, não sei se foi exatamente uma mudança, mas o que mais importante do ponto de vista intelectual e pessoal foi perceber que esse problema, né, essa confusão entre direitos e privilégios tinha uma razão teórica, dessa distinção, né, como eu apresento no livro, que é basicamente o seguinte: baseado na ideia do direito natural, o que eu digo é que direito é aquilo que vale para todo mundo, privilégio é aquilo que vale para grupos específicos dentro da sociedade. E a partir daí eu faço uma seleção dos privilégios que existem no âmbito do Estado brasileiro, desde aqueles privilégios que beneficiam políticos até que beneficiam servidores públicos. E também trago uma série de privilégios que beneficia nós que não fazemos parte nem da classe política, nem somos servidores do Estado. Então o que eu diria assim, é que o que aconteceu, não sei se foi exatamente uma mudança, mas uma percepção mais aguçada, individual, obviamente, daquilo que era um problema inicial, que eu verifiquei como sendo um problema importante, que deveria
ganhar espaço no debate público, a partir dessa distinção conceitual, mas também a história, né? Como é que isso vem, como é que essa confusão entre direitos e privilégios foi sendo construída ao longo da história não só do Brasil, e de que maneira que isso ganha força dentro da sociedade, ganha uma força cultural, e de que maneira também que isso se manifesta e cria, né, e é criado, melhor dizendo, dentro do nosso ordenamento jurídico, e os incentivos negativos que são criados a partir dessa confusão entre direitos e privilégios. E aí nós chegamos a um estágio de uma discussão pública média em que todo mundo acha que tem direito, mas no fundo o direito não é direito, no fundo o direito é um privilégio. E o que, do ponto de vista intelectual, né, aquilo que me interessa, eu disse na resposta anterior, de maneira que essa confusão ela faz com que o Estado tenha um poder ainda maior na vida em sociedade, de que maneira que, ao buscar, né, privilégios em forma de direitos, nós pedimos que o Estado intervenha ainda mais na vida em sociedade, e de que maneira que uma sociedade se infantiliza ao depender ainda mais do Estado, ou seja, de que maneira que os privilégios, ou essa busca por privilégios, que nos torna uma nação de credores, usando aí uma expressão muito feliz que meu amigo Bruno Salama acabou me dando de presente numa das conversas que eu tive com ele, e ele me ajudou de forma fundamental nesse livro, mas de que maneira que isso corrói a responsabilidade individual, o sentido de dever na vida em sociedade. Então eu diria, para resumir, que não houve exatamente uma mudança, mas um aprofundamento de uma percepção que eu já tinha de um problema que acabou sendo, né, da minha análise pessoal, ainda mais grave do que eu achava que era antes. É bastante interessante a percepção do leitor a partir de um livro que o autor cria. Obviamente que um autor, quando define um tema, escreve o livro e lança esse livro, desejaria que o leitor percebesse pelo menos as partes mais principais, né, aquele conteúdo mais substantivo, núcleo, que no fundo alicerça a própria obra. Então é muito interessante, né, essa forma, essa expectativa que o autor cria a respeito da percepção da própria obra. É claro que tanto no meu primeiro livro, né, quando você tem um título panfletário e chamativo, como é o meu objetivo, né, o título chamar para o tema de uma forma mais contundente, é claro que o título acaba, por essa força que ele tem, chamando a atenção para o aspecto talvez mais forte da obra, né? Isso traz o leitor. E claro, cada leitor, como cada leitor tem um tipo de bagagem intelectual, formação, né, um capital de conhecimento próprio, então cada um dos meus leitores vai ter uma percepção singular da obra, baseada justamente no conhecimento e na ignorância que cada leitor tem. Mas o que eu gostaria que o leitor percebesse nesse livro, né, como fundamento, né, da própria obra, é justamente assim, de que maneira que as nossas escolhas individuais e a forma como nós agimos na vida em sociedade, de que maneira que isso tem um impacto profundo sobre as outras pessoas e a gente não percebe. E também como que a responsabilidade individual, o sentido de dever, as obrigações, são muito mais importantes do que os deveres. No fundo, o grande desafio que nós temos como indivíduos dentro da sociedade é fazer com que esse sentido de dever, de responsabilidade, seja algo mais importante na esfera pública do que propriamente a ideia de que nós temos direitos. Não é que os direitos não sejam coisas importantes, que efetivamente são. Tanto dentro da sociedade é preciso haver esse equilíbrio entre direitos, deveres, obrigações e responsabilidades. O problema é que no Brasil
nós não temos esse equilíbrio. Então a balança acaba pendendo muito mais para os direitos do que propriamente para os deveres, e eu tento apresentar isso no meu livro. Então a mensagem que eu gostaria que o leitor percebesse era justamente a importância que os deveres, as obrigações, as responsabilidades têm em face dos direitos. E talvez até no âmbito, né, individual do comportamento público e privado, a balança deveria pesar muito mais para essa dimensão dos deveres, das responsabilidades e das obrigações do que propriamente dos direitos. Embora, do ponto de vista jurídico, essas duas dimensões devem estar equilibradas. E outra dimensão, que é tão importante quanto, e é uma decorrência, um corolário disso, é de que maneira, que eu até já mencionei na resposta anterior, de que maneira, quando nós abrirmos mão desse dever, desses deveres, dessas responsabilidades, dessas obrigações, nós imediatamente transferimos para um terceiro, que pode ser um indivíduo privado ou pode ser uma instituição pública, de que maneira nós terceirizamos esses deveres e responsabilidades que cabem a cada um de nós. E ao fazê-lo, a gente está assumindo o ônus, o risco desse terceiro querer interferir nas nossas decisões, nas nossas escolhas e nas nossas vidas privadas. Então eu gostaria que o leitor atentasse para isso, dentro de todos aqueles privilégios que eu apresento nos livros, que fazem com que o leitor, eu acho, chegue ao último capítulo de forma bastante indignada, mas como elementos principais eu apontaria basicamente esses dois, né? Essa valorização que nós, cada um de nós, devemos ter das obrigações, dos deveres, das responsabilidades em face dos direitos, embora do ponto de vista jurídico, como eu disse, essa balança tem que estar equilibrada, e também as consequências quando nós abrimos mão de exercer esse direito, de assumir, né, no fundo, as rédeas das nossas próprias vidas, as consequências negativas dessa terceirização dos deveres, das responsabilidades e das obrigações.